de Paz! Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 54. Esse número não para de crescer, cara. Quem diria que a gente ia chegar tão longe? Nem minha mãe. Nem sua mãe, que é a pessoa que mais acredita em você, não é verdade? É. Mas ela não escuta. Esse é um podcast de paternidade supimpa mais ouvido nas Ilhas Cagarras. Eu sou Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e se prepara que a gente vai ter mais um daqueles episódios que é pra, guardar no coração. Vamos explodir um pouco as cabecinhas. Isso aí. Aqui é Victor Uribe, está tudo supimpa. Sejam bem-vindos. Aqui é Thiago Berto, sejam bem-vindos. E a gente tem hoje aqui um convidado especialíssimo. Pode se apresentar aí, César. Boa noite, eu sou o César Santana. Especialíssimo não sei, mas espero contribuir e poder ajudar a gente a falar sobre essas coisas que a gente vive, né? Isso aí. Muito bem, a gente tá aqui hoje com esse tema super especial pra gente falar sobre qual é a vivência da paternidade trans. E então fica por aí que depois dos recadinhos do Tricô a gente vai voltar e vai ser, aquela conversa. Recadinhos do Tricô. E nos recadinhos do Tricô de hoje, olha só, eu só quero falar uma coisa importante. Eu quero contar pra vocês, vocês que não sabem porque eu escondo as coisas de vocês. A gente nunca sabe de nada. E se não escondesse, a gente esquecia. É verdade. Então, olha só. Nesse exato momento, se você está ouvindo esse episódio no lançamento dele, você precisa saber que o meu livro está em pré-venda! Que isso? Você sabe escrever? Eu sei escrever, I know to write. Que isso, hein? Agora só falta plantar uma imaginando, árvore. você tá lá lendo o livro dele. And... You know I'm talking about. I'm talking about... Mas aí em escrever em inglês, na língua escrita, é mais complicado, na verdade. Mas tudo é mais complicado. Em outra língua pra mim. O nome do livro é Abrace Seu Filho. É um livro que eu escrevi nas madrugadas ao longo do ano, final do ano passado e esse ano. E ele está em pré-venda pela Belas Letras. E eu tô emocionadíssimo com esse livro. Eu vou dar uma cópia pra vocês. Que isso? Não, para aí. Ganhei eu tô alguma coisa do Paizinho, cara. Eu tô emocionado. O Berto tá sem palavras. Vai estar assinado assim. Foda-se vocês. Não, eu desenho uma rola. Não, que isso. Não vai fazer isso, não. Respeita meu livro, porra. Tô lançando um livro. Você desenha rola na parede dos outros. Mas na parede, não no livro. Faz também um tempinho atrás, né? Eu sou outra pessoa. Agora ele já tá na 6ª série, não na 5ª. É verdade. Você pode, por favor, tirar o protagonismo? Vocês estão tirando o protagonismo do meu livro. Desculpa, o livro é foda, cara. Que maneiro. Deve estar muito legal. Deve estar muito bacana. Deve ser muito bom. Muito bom. A sinopse é o seguinte. É um livro que eu escrevi contando... Ele mistura coisas que eu vivi ao longo desses anos com os meus filhos, coisas que eu aprendi na criação com apego, na disciplina positiva. Tem muita história também de pessoas que já me contaram suas histórias. E é tudo misturado, assim, histórias com um pouco do que eu conheci, com as práticas. Então, cara, tá um negócio muito bonito. Tem uma linha, uma narrativa que eu montei ali. Tem histórias da minha vida pessoal que eu nunca contei em lugar nenhum, nem aqui. Algumas coisas as pessoas daqui que ouvem a gente, vocês sabem, né, obviamente, mas tem coisas ali da minha história, enquanto filho, eu enquanto pai, eu enquanto cara, homem, tem muita coisa maneira ali que mostra essa jornada de pai que se transforma ao longo da criação dos seus filhos. Então tá, assim, tá muito bonito. E o livro em si, o projeto gráfico do livro, tá um negócio maravilhoso. E, outra coisa que é importante falar também, esse livro só tem textos inéditos, não é pega os textos do meu blog, dá uma roupagem diferente e joga. É só coisa do zero que eu escrevi. Eu ainda não sei como é que eu consegui escrever isso tudo, mas tudo bem. E não é ghostwriter essa porra não, hein? Que o quê? Essa coisa que youtuber contrata alguém pra escrever o livro pra você, sacou? Não existe isso não. Aqui tem meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. E meu sono também. O que significa quando eu falo que esse livro tá na pré-venda? Significa que se você comprar ele no link que vai estar aí no post, você, além de ajudar, né, a fazer com que esse livro seja bem cotado e bem comprado durante essa fase, você vai receber alguns mimos. Tipo o quê? Tipo o quê? Você vai receber um bottom. Mas o quê? Mais adesivo. A gente vai ganhar bottom também? Cala a boca, mais o quê? Eu posso pensar no caso de vocês. Tá bom. Mais marca-texto. Mais o quê? Mais um cartãozinho com o meu autógrafo. E só, não tem mais do que não.
Tem nenhum cartãozinho fidelidade? Que fidelidade? Fidelidade é nossa amizade. Cartãozinho fidelidade, se eu comprar 5 livros eu ganho um. Não existe isso não. Você vai ganhar um de graça. O que você tá reclamando, cara? Não, tá pras outras pessoas. Não tem isso não. Entendeu? Se as pessoas quiserem dar... Capitalismo. Isso é capitalismo. Não, se as pessoas quiserem dar... Elas compram 5 e pagam por 5. Não, aí ganha mais um. Elas vão pagar por 5. Não, beleza. Então, gente, não vai ter isso não, tá bom? Então é isso. Se vocês puderem me ajudar, tá chegando o Dia dos Pais aí. E tem versão digital? Vai lançar também. Então vai Kindle aí tá da vendo? vida, tem versão vai digital. sair também por aí. Essa fase de pré-venda você pode comprar direto das Saraivas da vida, tem link pra tudo já, Amazon, você pode comprar tudo lá. Mas não vai vir com esse kitzinho. Pra comprar e ganhar esse kit de pré-venda, você vai ter que comprar... no site do Paizinho. Não, no site da editora, Belas Letras, que vai estar aqui, sim. Entendeu? Entendi. Tirando isso, é só a gente fazer aquele lembrete de sempre, né? Que a gente tá lá no Deezer, a gente tá no Spotify. Então, esses lugares que você normalmente escuta música, você também pode escutar podcast. Todos os podcasts estão lá. Não é só, tipo, o Tricô. Afropai, Tamo Junto, Coisa de Criança, Sinuca de Bicos. Família Tricô toda tá lá. Família Paizinho, Família né? Paizinho. Tá toda lá. Tá todo mundo lá. Então, porra, é a melhor maneira. Eu descobri que essa é a melhor maneira de você divulgar pra gente que não é do ramo do podcast. Sim. Você chega lá, e tu tem Deezer? Ah, tenho sim, porque a minha operadora é de graça, o Deezer. Ah, beleza, aí ó, bota aqui, ouve. Só tem uma dica. Diga. Tem que botar acento. Quê? Tem que botar acento. É, pode crer, Isso pra é achar foda. o Tricô. Eu falei pra várias pessoas, bota o Tricô de Paz. E não que você acha. Não acha. Aí... No Deezer. Do nada eu me tive... Não, no Spotify. Spotify também. No Spotify não achou. Eu tive que botar circular, porque Deezer pouca gente tem. Só quem tem normalmente tem. Aí no Spotify eu tive esse insight na minha cabeça e conseguia fazer a pessoa achar. Isso. Na dúvida, procura por Paizinho. Aí Paizinho tu vai achar todos eles. Entendeu? Porque é como se... Estão da família do Paizinho, vírgula, aí tu acha todos eles ali. Bonito. Ah, olha só, a gente tá fazendo um teste agora, tá? E a gente tá fazendo o seguinte, a gente está tirando a leitura de e-mails desse episódio. Se você já deve ter percebido isso, que você olhou aí no teu feed, recebeu o aviso, ao mesmo tempo que sai o nosso episódio normal, sai a leitura de e-mails do episódio anterior. Só que são arquivos separados e você vai baixar se você quiser. A leitura é exatamente a mesma, como se estivesse aqui dentro, só que a gente tirou para dar a opção de você, né, se você não quiser ouvir, ou se você é um ouvinte novo e não quer saber da leitura de e-mails anterior, você pode simplesmente pular, ou ouvir depois quando você ouvir o episódio lá bonitinho, né, fazer o parzinho. Eu gostaria de falar só uma coisa, dá trabalho fazer. Então ouça. Então escuta. E a gente faz com carinho. Do contrário, a gente tá fazendo aqui o pentagrama tá sendo desenhado no chão com todo amor e carinho. A gente tá fazendo as oferendas. Vai ter muita coisa boa e de luz na sua vida. Porque assim, as pessoas que não ouvem, você que tá ouvindo a gente novo aí, que você nunca ouviu, e porra, que saco, leitura de e-mails, calma, que a nossa leitura de e-mails ela é diferente do normal. A gente não fica lendo e-mail de, vocês são incríveis, vocês são legais e tal. A gente lê até porque a gente não recebe pessoas. Esses e-mails. É verdade. A gente lê histórias de outros pais e de outras mães que se identificaram com o que a gente contou durante algum episódio, algum tema, ou complementando, né? Principalmente isso também. Coisas que, tipo, outras visões que a gente não abordou no episódio estão na leitura de e-mails. Então, pô, vale muito a pena. Existem leituras de e-mails que são melhores do que episódios. E várias. Sim. Não, a maioria das leituras de e-mail são excelentes complementos Exatamente. Dos episódios. Seria ótimo se eles pudessem vir exatamente no momento dos episódios. Aí você já ouve o episódio, né? E já... Seria lindo, mas não é o caso. Então, mas agora, se você não tá acompanhando certinho, se você for pegar de lá de trás, né? Se você tá maratonando, né? Você pode ter quase um react. Exatamente. Ao episódio. Você ouve, tipo, o anterior ao 53, aí você baixa 53, baixa a leitura, você ouve tudo seguido, pá. Exatamente. Bonito. Então tá bom. Então é isso de recadinhos do Tricô. Se você quiser ouvir a leitura de e-mails, é só baixar o episódio extra que tá aí no teu feed, tá bom? E agora a gente vai diretamente pra nossa pauta principal, chamar nossos amigos de volta pra conversa. Sem a conversa! E estamos de volta com a nossa pauta. E a gente pode chamar de volta o nosso querido convidado, César. Começa assim, pra gente começar a conhecer um pouco mais de você. Conta aí quem é você, né? De onde você vem, onde você mora, quais são seus filhos, se são um, são dois, né? Conta pra gente aí um pouco. Tá certo. Bom, como eu disse, meu nome é César Santana, eu tenho 30 anos e sou pai há 12 anos. No meio dessa história toda, eu tive um período que eu fui mãe, porque
quando eu engravidei da minha filha, eu ainda vivia como uma pessoa heterossexual. Isso foi até aproximadamente os 9 anos dela. Mas assim, logo depois que, quando ela tinha mais ou menos um pouco menos de um ano, eu assumi, né, digamos, naquela configuração, a homossexualidade, porque eu comecei a me relacionar com mulheres. Certo. Eu tinha uns 21 anos. Então ela desde pequena já tinha noção dessa questão de diversidade, né, questão de homoafetividade, e isso sempre foi tratado com bastante naturalidade. E aí, quando ela tinha uns 9 anos, eu me percebi trans, a gente tem esse insight, e aí mais uma mudança, né, nas nossas vidas, que todas que ocorreram sempre foram muito positivas. Um breve resumo é isso. Pô, mas é um resumo de um monte de coisa que aconteceu, né? Você tem um poder de redução, um poder de resumo sinistro, cara. Sinistro, isso daí é coisa de estudante, né? A gente faz o resumo da síntese. Mas então, vamos lá. Eu quero que você entenda que, provavelmente, né, assim, é de se esperar que a maioria dos nossos ouvintes sejam cis, né? Então, eu queria que também a gente fosse um pouco devagar para as pessoas começarem a entender. Às vezes o cara que tá ouvindo a gente aqui nunca ouviu falar o que é cis, e aí a gente ser um pouquinho didático aqui e que a gente consiga trazer essa empatia, né, essa coisa para as pessoas ouvirem, conhecerem a história do outro, né? E aproximar mais. Uma aproximação mais didática, né? Isso. E aí, assim, só pra você saber, eu depois que eu me tornei pai, que eu comecei a me inteirar mais sobre esses assuntos relacionados à diversidade humana, né? Então, eu comecei a ler muito e aprender muito, e nesse processo eu comecei a ver muito mais formas diferentes de você viver e de você ser, existir e se identificar. Então, é uma das coisas mais bonitas e libertadoras quando você percebe que, tipo, não é só isso que a gente vive aqui, que é, tipo, o que todo mundo obrigatoriamente tem que viver, sabe? O Thiago é o exemplo vivo de que reacinhas têm salvação. Não era reaça não, fala sério. Aí também tu tá abusando, cara. Pô, respeita. Respeita a minha história, né? Mas então, assim, como a gente o tema é paternidade trans, então a gente precisa primeiro diferenciar essa terminologia, né? Então a gente tem as pessoas que, e aí você me corrige se eu estiver errado, claro, né? Mas assim, tem as pessoas que nascem com um gênero designado no nascimento, né? Que é levado em consideração através da genitália, né? Que você tem ali. Então, a pessoa, aquele bebezinho nasce com um pênis, então é designado a ele que ele é menino. E se, ao longo da vida dessa pessoa, ela continuar se identificando como um menino, como um homem, então essa pessoa é uma pessoa cisgênero. É isso aí? Isso. Beleza. Eu faço sempre assim. Eu converso muito com criança, né? Porque eu tenho filho e sobrinho, né? A princípio, eu explico dessa forma. O cis é como você é visto, como o seu corpo é visto, né? Então, se você tem as características femininas, então você é visto dessa forma como uma mulher, como uma menina. O trans, ele é como você se vê, apesar de como você é visto, né? Então eu faço essa diferença para que as crianças consigam entender. O cis é como você é visto, né? O trans é como você se vê. Então quem faz essa transição, ele muda a forma de como ele era visto para a maneira como ele quer que as pessoas o vejam, né? Uma explicaçãozinha mediana. Pô, não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Pô, foi muito melhor do que eu comecei a falar aqui, cara. Bem mais didático. Perfeito. Beleza. Então vamos lá. Isso é uma informação que eu realmente não sabia, mas é que você então, a sua filha, na verdade, que tem 12 anos, ela passou com você também por esse processo de transição, né? Exatamente. E ela já tinha, assim... Já tinha alguma consciência, né, mas... Já com 9 anos você sabe seu nome completo, seu endereço, já sabe voltar para sua casa, já sabe bastante coisa, né? Então, ela já me chamava de mãe há muito tempo. Enfim, né? Já estava totalmente habituada com aquela pessoa, com aquela fisionomia, com aquele jeito, aquelas rotinas todas, né? Então, toda a transição que eu fiz,
ela estava antes, durante e agora, né? Então é o que eu falo, assim, quando a gente está em transição, as outras pessoas também estão em transição, né? Total. Então, a gente vai se adaptando ao nosso gênero, né? A maneira como nós nos vemos, e as pessoas ao redor também vão se adaptando. Então é uma transição plural, não só de si, mas também de você para o mundo, né? Então ela acompanhou isso, foi maravilhoso. E é maravilhoso até hoje. Caramba. Mas assim, e tem outra coisa também que eu acho que é legal a gente diferenciar aqui, porque muita gente confunde, é meio complexo mesmo, assim, se você vive na sua bolha, né, no topo lá dos seus privilégios, e você nunca parou pra pensar na diversidade, o negócio é meio confuso mesmo. Então, assim, a gente aqui gravou o episódio de número 21 com o queridíssimo Eduardo Ribas, e ele veio contar um pouco da experiência dele. A gente falou um pouquinho sobre gênero nesse episódio, porque um dos filhos dele, ele não que ele seja uma criança trans, ou pelo menos não se identifica ainda hoje como uma criança trans. Mas é um menino que ele se veste com vestido, com saias, então assim, isso não tem nada a ver com pessoa trans. Isso aí é uma expressão de gênero, não é verdade? Isso, exatamente. A transição, o fato de você realmente se identificar como trans, é você realmente adequar toda a sua aparência, né? Não só... É o que eu falo assim, não tem como você ser trans apenas 8 horas por dia. Você é trans 24 horas por dia, então você muda toda a sua aparência, você muda toda a maneira como as pessoas te reconhecem, a maneira como as pessoas te tratam. A pessoa que, digamos assim, sei lá, pode ser travesti, ela apenas se traveste daquele personagem, vamos colocar assim. Então ela, naquele momento, está exercendo aquela imagem, mas não que ela efetivamente seja transexual, né? Então, sim, diferença, né? Tem a diferença grande entre travesti e mulher trans, né? Sim. A gente sempre, muita gente confunde e isso já é por si só uma forma de opressão, né? Porque você tá negando a existência daquela pessoa. Exatamente, você tá negando que naquele momento a pessoa tem a liberdade dela de exercer o papel que ela quer, né? Entendi, é isso aí. Que ela se encaixe num perfil ou que ela se encaixe em outro. As pessoas não entendem que todo mundo é dotado de liberdade para exercer o que quiser, né? Enfim. E elas querem sempre colocar alguém dentro de uma caixinha, né? Então, enfim, as pessoas não entendem isso. É verdade. E, assim, uma coisa que eu já ouvi alguns relatos, né, de pessoas trans e ao longo desses últimos anos que eu tenho tentado estudar e aprender e conhecer mais. Mas, assim, o que normalmente eu vejo em termos de relato, por exemplo, de um homem trans ou de uma mulher trans, é que eles reconhecem isso ou meio que já sabiam disso desde a infância, assim. São poucas as pessoas que eu vejo que isso aconteceu numa fase já adulta. É assim mesmo? Como é que foi esse processo para você? Sim. Hoje, a partir do momento que eu soube o que é ser uma pessoa transexual, porque antes disso a gente não tinha informação, não tinha referência, você não tem exemplos para se espelhar. Então, a partir do momento que eu assim, soube que é possível fazer transição de gênero, que é possível você se adequar, aí vem toda aquela memória de que do seu desajuste na infância, do quanto você se sentiu incomodado, usando vestido, por exemplo, no meu caso. Eu tenho fotos, por exemplo, que assim, tô lá jogando bola com os moleques, nossa, cara de feliz, brincando, satisfeito. Coloca um vestido, cara de bunda. Olha só. Hoje eu vejo o quanto as coisas eram nítidas quando eu exercia diferentes papéis dentro daquilo que se entende de padrão de gênero, né? Porque o moleque joga bola, solta pipa, faz aquela coisa. E a menina, né, tem que usar vestido, tem que se comportar que nem uma mocinha, aquela coisa toda, né? Então hoje eu pego as fotos antigas e falo assim, nossa, olha isso daqui, maior cara de bunda, não queria estar fazendo isso. E aí a gente tem essa percepção de que na infância, como a gente não tem exemplos, não tem referência, né, espero que isso mude daqui para frente, né? Mas a gente já consegue entender de uma maneira mais ampla o que aconteceu desde a infância, né? Então, assim, eu desde moleque, assim, sempre fui aquele que gostava de ficar mais com os moleques, jogar bola, correr de bike, né, se arrebentar no carrinho de rolemã. Eu tava sempre com os moleques, né? Não que isso, assim, seja efetivamente um comportamento de uma pessoa trans. Pode ser simplesmente total. Uma mulher fora da curva, desse padrão, né?
Então, assim, você pode ser uma menina mais molecote, mais sapeca, não tem o menor problema. Eu tenho primos, eu tenho conhecidos, tenho familiares que hoje são héteros cis, né? E tiveram uma infância que também tinham esse comportamento que era fora do esperado, né? De crianças, que menina faz isso, menino faz aquilo. Mas é um dos sintomas, né? Digamos assim, sintomas, né? Não que sintoma remete à doença, né? Não quero colocar dessa forma, né? Mas é um dos assim, sinais, né? Me ajuda... Dá um... me ajuda aqui numa coisa. Como eu entendo, né? Uhum. Eu acho que o fato da pessoa, né, da criança, fazer uma atividade ou se sentir mais feliz fazendo uma atividade que teoricamente, né, é tida como normal para o outro sexo, outro gênero. Para outro gênero, desculpa. Eu acho que essa talvez seja a questão que difere menos. Eu acho que ela se sentir desconfortável fazendo alguma coisa que é pro que ela é esperada é mais entendi. Faz mais diferença do que... Entendi. Entendeu? Eu acho que o desconforto é maior. Né? O desconforto é maior do que eu se sentir feliz com alguma coisa. Uhum. Eu acho muito louco o que o César falou, e faz muito sentido, né? Tipo, ele não pode dizer, desde criança eu me sentia trans e tal, porque assim, ele não sabia nem o que era isso, né? Se era possível, você tava lá vivendo e pra você era como a gente também era assim, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente só acha que só existe menino e menina, e é isso, daquele jeito. Você cresce, todo mundo dizendo você tem pinto, portanto você é menino, você tem, né, perereca, você é menina, então você não sabe que é possível existir outras coisas além disso, né? Outras opções, né? Isso. Então, assim, eu sempre tive uma infância muito livre. Minha mãe nunca foi, ou nem minha avó, que também estava sempre perto de nós, assim, na nossa educação, nunca foi aquele tipo de perfil de pai que isso é de menina e isso é de menino. Legal. Porque assim, eu tenho 3 irmãos que são mais velhos, a gente sempre jogou bola, a gente sempre brincou, nunca teve essa coerção para que a gente se separasse, né, digamos assim, em questões de gênero, de brincadeiras, porque, criança, né? Claro. Assim, a gente não tem essa maldade, assim, de tem que fazer isso porque senão vão me ver de uma maneira diferente. Mas é que nem ele falou, o desconforto, por exemplo, eu gostava muito de brincar, de soltar pipa, de fazer isso. Mas qualquer outra menina também poderia gostar da mesma forma como eu e não deixaria de ser menina ou de mulher. Uhum. Mas quando você tem que realmente exercer aquilo que as pessoas estão esperando, por exemplo, eu escutei nas reuniões de família, então eu tinha muita reunião de outras coisas lá em casa, né? Alguns convidados, né? Que uma mocinha tem que se comportar desta forma, entende? E isso me ofendia, sabe? Não era brincadeira, não era às vezes nem tanto a roupa, mas quando eu escutava que uma mocinha tinha que se comportar daquela maneira, nossa, meu, sabe quando você fala assim, eu quero que vá pra também, porque, porra, eu não quero ser uma mocinha, então, entendeu? Ser uma mocinha que tem que se comportar dessa maneira e não sei o que, porra, então eu não sou uma mocinha, né? Isso me ofendia. E hoje eu tenho percepção disso, lógico que naquela época você fica com cara de bunda, você faz birra porque é criança e tal, mas porque você não consegue compreender esse desconforto, né? Uhum. Que acaba sendo uma maneira de coerção, né? As pessoas estão te coagindo a atender essa expectativa que é vista do padrão feminino e tal. Então você tem que ser delicada, tem que não sei o que, aquela coisa toda. Né? Hoje eu tenho essa percepção, naquela época era só birra mesmo, só ia chorando, bufando. Uhum. Mas é muito doido isso, né? Porque assim, se você olhar assim bem friamente pra coisa, você vai ver que tipo também tem mulheres cis que passaram por isso também. Eu lembro que a Anne também, às vezes, ela fala isso, que ela não gostava quando tinha que botar saia e que tinha que tirar foto de saia, ou que, tipo, num carnaval ela sempre conta isso, um ódio que ela tem, que quando pegaram a espada do Thundercat dela, do Lion, lembra? E pintaram, a mãe dela pintou tudo com purpurina e cola dourada pra ela virar a She-Ra. E ela não queria ser a She-Ra, ela queria ser o Lion, tá ligado? E assim, é uma mulher cis, né? Então, tipo, é uma merda quando você,
pega qualquer criança, e mesmo que ela seja, né, cis ou trans, e você force ela a ocupar aquele espaço de um estereótipo de gênero, né? Sim, você está forjando aquele comportamento, né? Ou seja, o que é forjar? É você bater e bater até aquilo ficar perfeito, né? Exato. Então, assim, quando você fala em padrão de gênero, eu sou muito contra essa questão de padrão de gênero, porque é que a gente está conversando agora, né? Uma criança não é porque ela tem um determinado comportamento que ela realmente vai ser obrigada a forjar-se dentro daquela concepção. Então, se uma menina gosta de cortar o cabelo e jogar bola, não sei o que, é lésbica, ou então é trans, não sei o que. Não, ela pode simplesmente se sentir melhor daquela forma. E muitas dessas crianças que eu vejo, assim, por exemplo, na minha época, ou então até algumas pessoas mais velhas que eu conheço, que eram totalmente molecotes, hoje em dia você fala assim, puta merda, é um mulherão da porra, sabe? Gosta de pôr um salto alto, gosta de fazer isso aqui. Mas assim, na época da infância, realmente gosta de se sentir livre, gosta de, né, comer areia, assustar o gato, fazer essas coisas. É aquela, né? Designar um gênero pra uma criança, acho que é meio, sei lá, designar o gênero pra qualquer um, né? Tipo, o que você deveria se identificar e falar, olha, mundo, eu sou assim. Mas pra uma criança é ainda pior, porque ela não tem a menor noção do que é isso. Sim. É o que eu falo que isso é uma doutrinação, né? Então, assim, do mesmo jeito que, por exemplo, a gente vê crianças tão novas já fazendo, por exemplo, discurso cristão, assim, daquele caráter mais evangélico, né? Isso é uma doutrinação. Com certeza. Então, assim, do mesmo jeito que tem crianças que reproduzem esse comportamento das igrejas, né? Existem crianças que também, às vezes, reproduzem outros comportamentos que nem sempre são, assim, designadas a ser o que quiserem ser, enfim, o que deveriam ser. Então, assim, criança tem que ser livre. Eu falo, por exemplo, da minha filha. Minha filha sempre foi uma princesa, né? Então ela sempre gostou de maquiagem, ela sempre gostou de pintar as unhas. E eu incentivo da maneira como eu acho que tem que ser feito. Eu vou lá, compro maquiagem para criança, né? Porque tem química, né? Eu pinto a unha dela, faço um prancha no cabelo. Mas é uma coisa que parte dela para mim, né? E eu ajudo como eu posso. E não o contrário. Né? Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que ela gosta de ser o Capitão América, né? Ela gosta do Homem de Ferro, ela vai vestida de Hulk pra escola, entendeu? Então, assim, tem festa das princesas, ela tá lá ela não tá de Mulher Maravilha, ela tá vestida de pato. Que demais. E ela gosta assim, entendeu? Exatamente. E ao longo do seu desenvolvimento, ela vai entendendo que provavelmente, né, na sociedade você volta e meia é obrigado a exercer alguns papéis, mas que ela tem a total liberdade de, até por ter os pais assim a apoiando, de fazer o que quiser, inclusive se vestir de pato. Não demais, cara. E cada vez que eu fui entendendo um pouco mais, né, e me aprofundando e conhecendo um pouco mais sobre essa diversidade toda, começou a me bater muito essa noia, que até foi o Roberto que falou aqui, de como é que a gente designa o gênero da criança. Mesmo assim, sem querer por padronagem da sociedade, sabe? Então eu ficava assim, numa preocupação muito grande, tipo, às vezes o Dante voltava da escola, e aí, mas eu levei minha boneca pra escola e eles ficavam falando que eu sou menina e não sei o quê. E aí, cara, é instintivo. Toda a minha história de vida vem na minha cabeça com aquela resposta pronta, falando assim, mas peraí, mas você, como assim estão falando que você é menina? Mas você tem pinto, então você é menino, você não é, você tem pinto. Vem isso na minha cabeça, eu falo, não, peraí, não é isso, cara. E aí, tipo, é daquelas coisas que dá um pouquinho de orgulho da gente de se dar conta, né, de fazer essa parada. E você fala assim, não, peraí, mas ô Dante, mas você, o que você sente que você é? Você sente que você é o quê? Aí, não, eu sinto que eu sou menino. Aí, beleza? E eu consegui fazer com que ele dissesse pra mim como é que ele se sente, como é que ele se identifica, pelo menos nessa fase da vida dele, sem associar isso com o pinto dele, por exemplo, sabe? Isso é uma parada, meu irmão, que demorou muito até essa ficha cair pra mim. Mas é tão bonito ver como é que ele tá livre. A gente tem que se desconstruir também, né? Sim, com certeza. Então é uma preocupação muito grande. Eu lembro de uma vez, a minha filha, ela devia ter uns 6 anos, 7 anos. Eu nem tinha iniciado a transição, ainda nem entendia nada sobre isso, não tinha nem conhecimento de que era possível. E aí a minha filha, a gente estava jantando, né, e falaram assim, que ela, apesar dela ser uma princesa, né,
ela, assim, eu sempre fui zoeiro, sempre deixei ela bem livre, então, assim, a gente sempre andou de patins no parque, sempre fez bastante coisa. Eu sempre andei de moto também, ela sempre andou de moto comigo também. Uhum. Então ela, assim, mais aventureira, né? Aí ela, mano, ela não tem paciência pras meninas, sabe? Tipo, aquele comportamento patricinha das meninas. Ela é uma princesa, ela gosta de se vestir bem, mas ela não gosta dessas frescuragens, né? Uhum. E aí ela voltou da escola falando assim que ela tava andando mais com os meninos, e aí as crianças falando que, as amigas dela falando que ela era menino, então. E aí, do jeito que ela conseguiu explicar, foi fantástico, porque assim, ela conseguiu explicar que ela se sente hétero, apesar de não entender assim amplamente o que isso significa, e que ela se sente mulher. Ela falou assim, não é que eu não goste das meninas, é que elas são muito chatas. E não é que eu queira ser o menino, é que eles são mais legais. Olha só. Assim, uma questão de gosto. E aí, então assim, não que ela não goste das meninas, mas que elas são muito chatas, e não que ela se sinta um menino. Então, assim, ela só gostava deles porque eles eram mais bacanão e tal. E ela conseguiu passar essa mensagem com um pouco de informação que ela tinha na época, e um pouco de estrutura já de entender um pouco dessa diversidade, né? E aí ela completou falando que ela gosta das meninas, mas não assim sei lá, de namorar, uma coisa, eu não lembro exatamente quais foram as palavras dela, mas assim, que ela não tem muita paciência porque elas só ficam fazendo fofoca. Aí eu falei, filho, realmente, eu te entendo. Mas é bacana isso, porque a nossa desconstrução, ela influencia diretamente nas informações que a gente passa para as crianças. Porque é o que eu falei, quando ela tinha 1 ano e pouco, eu já comecei a ter relacionamento naquela configuração homoafetivo, né? Uhum. E ela perguntou pra mim, né, se aquela menina que sempre andava com a gente era minha namorada. Aí eu pensei uns 2 segundos e eu falei assim, ela é minha namorada. E beleza. Ela perguntou naturalmente e eu respondi mais naturalmente ainda, pra não criar essa coisa assim, que isso, vou falar, aquele, né, tabu, né? Então, assim, o que eu percebi ao longo de toda essa coisa de educar um ser humano é que, primeiro, não tem como você criar o filho numa bolha. Se não for em casa, ela vai ver isso na rua, vai ver isso em outros lugares. Então, que pelo menos ela tenha boas informações dentro de casa, né? E bons exemplos, sendo você uma pessoa boa, que, né, promova o que você tem que promover para o seu filho e tal, enfim, sendo honesta, aquela coisa toda, ele vai ver de ti que, assim, não há problema nenhum, porque o LGBT, ele é muito marginalizado, né? Sempre quando você tem uma informação é que roubou, matou, se prostituiu, droga, então, assim, ninguém vê o LGBT como uma pessoa que tem família, que tem filho, que veio de algum lugar, né? Então, a ideia das pessoas LGBT já é marginalizada desde sempre. Então, quando você passa isso dentro da sua casa, com o seu filho, e na micro-sociedade que você vive, você vê que, não tem o menor problema, né? A gente existe e em muitos lugares nós vamos ocupar. Ninguém precisa ter medo da gente. A gente não vai destruir a família de ninguém. A gente só precisa construir a nossa. É claro. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você já falou algumas vezes, né? Você passou por essa transição já tendo uma filha. E, cara, como é que foi isso? Assim, você estava já contando agora, né, que você já logo no início da vida da sua filha, você já começou a perceber que você estava se envolvendo numa relação homoafetiva. E como é que foi esse processo de você se identificar como um homem? Bom, naquele momento da minha vida, eu, assim, não tinha problema nenhum. Assim, a minha vida estava tranquila, eu tinha uma casa, tinha um bom trabalho, eu ganhava bem, minha filha estava tranquila também. E eu, assim, vivendo a minha vida, mas assim, teve um momento que eu olhei, eu estava trabalhando, estava viajando, né? Aí eu olhei para uma menina, assim, andando na rua, e sabe quando você olha para aquela pessoa e fala assim, caralho, só o jeito de andar... Ah, desculpa, não sei se pode falar palavrão. Porra, quase que... A vírgula. Porra, merda. A chave de entrada desse podcast.
Tá certo. Então, puta que pariu, né? Eu tava naquele momento e aí eu vi aquela menina andando na rua, assim, que só do jeito de andar, você via que ela tava feliz pra caralho. Eu falei assim, mano, por que que eu não consigo me sentir desta forma, né? Apesar de não ter problema nenhum na minha vida, eu tô tranquilão e tal, mas eu não consigo expressar essa felicidade, externizar essa felicidade. E aí eu comecei a me questionar, né? Porque assim, o que que tá acontecendo e tal. Foi aí que surgiu o Tammy Gretchen, né? Que foi o primeiro contato que eu tive com essa possibilidade de você reverter toda assim, a sua identidade. E é uma pessoa muito pública, né? Uhum. Eu olhei aquilo e falei, caralho, velho, como assim, mano? Nossa, velho. Aí pronto, caí de cabeça. Eu estudei a vida dele, não assim, estudei, nossa, fui lá nos sites de fofoca, não. Eu li o livro que ele publicou, eu li o livro do João Nery também, eu busquei muitas informações na internet, falei com outras pessoas, que aí realmente abriu um horizonte que quanto mais eu entrava, digamos assim, nesse mundo, nessa área de conhecimento, mais eu me sentia instigado a percorrer esse caminho, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o CIPAT, que é o Centro de Pesquisa e Apoio a Travestis e Transsexuais, que é lá em Curitiba. Uhum. Lá eu fui acolhido pela assistente social, que é a Carla Amaral. Ela já de pronto falou assim, olha, aqui ninguém vai te tratar no feminino, já vamos fazer o seu encaminhamento com o psicólogo e fique à vontade, quando você tiver assim, condições, quando você já tiver se sentindo à vontade, escolha um nome, mas por enquanto a gente vai te chamar de B, né, que era a primeira letra do meu nome. Uhum. Beleza, né? Aí na sequência eu comprei um binder, né, para deixar o desenho do corpo mais reto, sem marcar o seio, né? Uhum. E assim, é o que eu falei, cada passo que eu ia nesse sentido, eu mais me sentia, primeiro, pertencente a essa identidade, né? Segundo, mais feliz comigo, né? De estar transmitindo essa imagem mais masculina. E assim, nenhum dos passos que eu caminhei nesse sentido, eu senti em momento nenhum a necessidade ou medo de retroceder. Eu pensei, não, é pra frente, porque é como eu tô me sentindo pleno, né? Uhum. Então fui caminhando nesse sentido. E eu sentia muito medo de como que eu ia tratar isso com a minha filha, né? Porque eu tenho uma filha que é menina. Uhum. E aí eu pensava, poxa, eu, mulher, né? Como que eu vou fazer isto neste momento em que a minha filha estava com 9 anos, já começa a crescer um pouco mais, já começa a sair dessa fase de infância para pré-adolescência e tal. Aí eu falei assim, olha, não vai ter outro jeito, vai ter que ser sendo, né? Uhum. Aí eu comecei a mostrar para minha filha as histórias de outras pessoas, mostrei do Tammy, do João Nery, aí depois mostrei do Tarso Brant, né? Fui exemplificando para ela como outras pessoas fizeram essa transição. E ela assim, nossa, que legal, olha, papapá. Eu falei assim, olha, tá vendo essa pessoa como ela era antes? Poxa, dá pra ver que ela não tá feliz. Olha essa foto de agora, ó, tá feliz pra caramba e tal. E fui, né, introduzindo esse assunto na vida dela para que ela pudesse ter também as referências dela e, né, trazendo as dúvidas que ela pudesse ter para que eu pudesse trabalhar isso de maneira genérica, como se a gente estivesse falando das outras pessoas, né? E o acolhimento, a aceitação foi surreal, sabe? A minha filha já tinha uma estrutura para entender essa questão da diversidade, né? Que eu falei que eu nunca criei ela numa bolha. Não digo assim só nessa questão de tipo LGBT, mas em tudo. A gente sempre teve qualquer oportunidade de conversa, a gente sempre falou sobre tudo abertamente. Lógico que a cada fase da vida dela, na linguagem dela que ela pudesse entender, né? Então a gente como adulto tem que assim traduzir algumas palavras para a linguagem deles, sim, sim. Né? Adaptar as informações para que eles consigam entender dentro do discernimento que eles têm. E isso para tudo. Assim, levou uma bronca porque, sei lá, deixou, sei lá, fez cagada. Ó, tá levando bronca por causa disso, disso, disso. Não é só dar bronca, é explicar porque tá levando bronca, né? Então eu sempre fiz isso.
A gente sempre foi muito parceiro nisso, sempre teve um diálogo muito aberto. E aí, quando eu tive essa necessidade de explicar para ela que eu ia fazer essa transição, eu fui introduzindo essas outras histórias nas nossas vidas, né? E aí ela teve um pouco de referência, até que o momento do meu tratamento, que eu já tinha a liberação para começar a aplicar o hormônio. Uhum. Aí eu falei, putz, a gente pensa que o hormônio é o hormônio da Globo, né? Que você tomou hoje, amanhã você já tá o Tony Ramos. Né? Eu pensei, eu não posso iniciar essa mudança, que eu achava que ia ser, assim, muito rápida, sem falar com a minha filha. Né? Eu preciso perceber como que isso vai impactar na vida dela. Quando eu conversei com ela, a gente foi num parque e tal, e aí eu expliquei pra ela, lembra daquela história, daquela pessoa, e eu falando sério com ela, Fer, vamos conversar, eu preciso falar com você. Aí eu falei assim, então, eu vou fazer esse tratamento, né? Cheguei pra ela e falei assim, eu vou fazer esse tratamento. E eu falando sério com ela, né? Aí ela olhando os passarinhos, né? Aí eu falei assim, Fer, você tá entendendo o que eu tô te falando? Aí ela falou assim, entendi, você vai ter barba agora. Tipo, ela resumiu tudo, né? Eu com mó didática ali, e ela resumiu tudo. Aí eu falei assim, espero que sim, né? Mas assim, não é só isso, né? Vão haver outras mudanças, não é só aparência, a gente sabe que muda um pouco do comportamento também. Mas assim, conversei muito sério com ela, e ela falou assim, exatamente com essas palavras. Você faz tudo para eu ser feliz. Tudo que eu preciso você me dá. Mas você também tem que ser feliz. Né? Aí eu olhei assim, caralho, velho, olha aí. Pô, cara. Mano, eu tô, tipo assim, postergando o início do meu tratamento, da minha transição, né? Com um monte de monstro na cabeça, preocupado como que vai ser, que ela vai sofrer, não sei o quê. É simples. Eu como responsável procuro prover tudo que ela precisa, a gente tem os nossos momentos de lazer, de palhaçada, né? E é isso, felicidade é isso, são essas coisas simples. Então, no resumo dela, eu faço tudo que ela precisa, eu dou tudo que ela precisa, a gente faz tudo para deixar ela feliz, né? Sem deixar as broncas de lado, que isso também faz parte, mas eu também tenho que ser feliz. Então, assim, essa conversa foi, assim, divisor de águas na minha vida, porque eu tenho minha mãe, tenho os meus irmãos, tenho familiares que eu pensei, poxa, eles são adultos, né? Vão cada um sofrer da sua maneira, ou não sofrer e tal, mas eles são adultos, né? Agora, a pequena, como é que vai ser para ela, né? É a minha única preocupação, digamos assim. Sim. Tirando o resto que, por ser adulto, a gente, né, consegue dialogar, assim, de uma maneira mais madura. E, assim, foi a única pessoa que não me deu nenhum tipo de problema, sabe? Caramba. Foi a pessoa que, assim, mais fácil, mais tranquilo de falar sobre esse assunto. A primeira que aceitou, é lógico que ela teve o tempo dela também de se adaptar a essa questão de pai, mãe, né? Mas assim, eu também não imponho isso, né? Eu nunca impus, por exemplo, eu acho que a imposição é uma maneira de violência, né? Ao longo de toda a minha história, alguns momentos me impuseram alguns comportamentos, então eu também não vou reproduzir essa violência. Então eu deixei para cada um, tanto para minha filha, quanto para minha mãe, os meus familiares, os meus irmãos, o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo e tal, para que eles pudessem se adaptar. E a Fernanda foi fantástica, assim, a partir do momento que eu realmente tinha uma aparência mais masculina, ela entendeu que em alguns lugares ela, digamos assim, deve me chamar de pai. Então, assim, na rua, no shopping, na praça, sei lá, em qualquer lugar ela me chama de pai. E em casa ela me chama de mãe. Olha só. Então tudo bem, entendeu? Então eu falo assim, gente, a imposição é uma violência, ponto. Se eu ficar impondo, não, a partir do dia tal, você vai me chamar só de pai, você tá forçando, entendeu? Então esse processo tem que ser natural, né? Tem que entender que ela vai ter o tempo dela para poder se adaptar sem força, né? Então tem que ser um processo natural. Porque, por exemplo, eu demorei quase 30 anos, né, pra entender toda essa coisa. Mas pra mim é fácil, porque tá na minha cabeça, tá no meu corpo, tá no meu desconforto. Como que você transmite um desconforto pra alguém? É verdade. É complicado. Então, assim, as pessoas, tanto ela quanto os meus outros familiares, eles foram percebendo as mudanças e foram se adaptando.
E ela, assim, eu falo assim, o mais importante não é como você me chama, mas a relação que a gente tem, entendeu? Então, se você me chamar de mãe, de pai, só não me chama de tio, né, pô? Aí entrega a idade, né? Mas assim, a maneira, o aspecto mais importante da nossa relação não é o nome que eu tenho pra ela, né? E sim a maneira como a gente se relaciona. Claro. Que tem essa abertura pra conversar sobre tudo. E isso, assim, foi muito gostoso de viver. E ainda é, né? É o que eu falo, me chama de pai na rua, me chama de mãe. Me manda WhatsApp, né? Já tá nessa fase de mandar WhatsApp. E aí, mãe, não sei o que. Mas assim, não tenho nenhum problema com isso. Eu tô aqui, assim, eu tô muito emocionado, cara. Tô muito feliz, assim, de ter ouvido essa história e ver como é que é... Criança é o bichinho mais empático cara, que tem, né, que cara? coisa maravilhosa, cara. Como, né? Como é que eles muito. nos ensinam e como é que eles nos acolhem. Como é que ela teve essa sacação, cara, que você tinha... Porra, eu tô aqui muito emocionado. Eu não sei nem o que falar, cara. Porque, assim, muito obrigado por estar compartilhando essa sua história com a gente, porque eu acho que é isso que a gente precisa saber. Porque muita gente usa a criança pra também oprimir um pai e uma mãe que estejam passando por uma transição também de identidade. Fala assim, então, você não pode fazer isso? Você vai deixar seu filho maluco, não sei o quê. E, cara, são as... Sabe? É o contrário. Você que vai ficar maluco se você não fazer isso e não for feliz. É verdade. Não, tanto que assim, a nossa relação melhorou muito, porque é o que eu falo, gente feliz faz gente feliz. Pois a partir do momento que eu, me sinto feliz, me sinto satisfeito, me sinto pleno, você externiza isso. Você reverbera essa felicidade, essa satisfação. Então, assim, a nossa relação melhorou muito. Muito. Porque antes eu tinha aquela coisa assim, ai meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Aí depois eu pensei, era outro problema. Putz, cara, eu já sei o que está acontecendo comigo. Agora, como que eu vou resolver isso? Né? E aí você fica naquele impasse de, tipo, vou, não vou, faço, não faço. E eu conheço muita gente, muito menino trans que ainda não fez transição porque colocam esses monstros na cabeça deles. Né? Ah, mas o seu filho, o que ele vai pensar? Você vai traumatizar a criança, não sei o que. Caralho, para com isso, gente. Coisa feia. Você tá, assim, mascarando o seu preconceito, né? A sua, assim, inaceitação diante de uma coisa que a pessoa se identifica e, assim, colocando uma das coisas que é mais importante na vida de alguém, que é o próprio filho, como um instrumento de coação, né? E aí é óbvio que muita gente, assim, não vou, é meio pesada essa palavra, mas se acovarda, né? Porque realmente é uma violência que as pessoas fazem, é uma violência psicológica que está cerceando a sua liberdade, né? E é o que eu falo, gente, depois que saiu aquele filme do Dia dos Pais, que é aquela campanha da GGB... Eu não sei qual é essa campanha, me explica, por favor. Se você colocar no YouTube, vai estar lá Propeg, o nome da campanha é True Colors. É uma campanha que eu fiz o ano passado pro Dia dos Pais, que foi assim, o primeiro Dia dos Pais do César, né? Então eu contracenei com um menino, né, que a gente fez, ele relata que você é o homem mais forte, você é o homem mais, sim, me trata dessa forma, não sei o que. E aí, digamos assim, no final da história, do vídeo, ele fala assim, mas o mais importante é lembrar que eu vim da sua barriga. E aí mostra a minha foto quando eu tava gestante, né? É bacana. Depois vocês procuram, né, se quiser procurar. Já tô vendo. Caraca, não, a minha cabeça tá explodindo muito forte agora, cara. Porque assim, eu fui atrás de você, que o Léo Barbosa, inclusive um beijo gigantesco pra você, Léo Barbosa. Eu espero que você esteja ouvindo aqui. Depois eu explico um pouco mais sobre o Léo. Mas quando eu vi a sua carinha lá no Facebook, eu falei, cara... Já vi em algum lugar. Eu conheço esse cara. De onde que eu conheço esse cara? Agora fez sentido. Agora juntou os pontos. A gente tem um famoso cara conversando com a gente. Inclusive, deixa eu aproveitar a deixa aqui. Esse filme, essa campanha, né? Não é um filme, é uma campanha. Ganhou um prêmio latino-americano. Ele está concorrendo a esse ano para os profissionais do ano da Rede Globo e foi indicado hoje para o Festival de Cannes. Lá na França. Isso, cara? É muito excelente. É muito isso, cara. A gente acertou a estrela agora aqui, mano. Muito celebre, gente. Pô, muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente, pô. Agora eu tô... Não, gente, por favor.
É o que eu falo assim, a gente alcançou o Brasil com essa campanha, depois a gente alcançou a América Latina e agora a gente já está na Europa. Não é no sentido de, assim, me vangloriar porque sou eu que estou ali, mas na mensagem que foi passado, porque o roteiro é incrível. Eles mandaram para mim o roteiro e eu li, né, quais eram as cenas e eu pensei, gente, isso aqui tá fácil, porque são coisas que eu vivo com minha filha, tipo andar de bike, brincar na praia, fazer, sei lá, fogueira. Então, assim, eu não tô encenando, né? Porque é nada mais do que o que eu vivi com a minha filha e tal. Uhum. E o que eu vivo com ela, né? Então, foi muito natural. E é por isso que deu tão certo. Que legal, porque cara. O menino também, a gente já se deu bem logo no começo. A gente já começou... Eu adoro criança, né? Então, a gente já começou a fazer palhaçada desde o começo. E então, ficou realmente muito natural. E ficou uma bela de uma campanha mesmo. Pô, que legal. E é o que eu falo, assim, não é porque sou eu, porque poderia ser qualquer outra pessoa, qualquer homem trans que tenha também essa história, mas a mensagem que trata de uma maneira tão doce esse relacionamento entre um pai trans e o seu filho. E eu achei muito bacana porque foi, por exemplo, um ator menino, né? E em várias cenas a gente tem, por exemplo, um carinho, um abraço. Então, assim, não é só a questão de gênero, mas também a questão de que você, homem, pode ser carinhoso com o seu filho que é menino, entende? Porque também o machismo, ele impõe que o homem, ele tem que ser forte, ele tem que ser duro, ele não pode demonstrar afeto, né? Em alguns momentos. Então, assim, esse filme foi, assim, uma quebra de tabus, assim, não só na questão de gênero, não só na questão do que é uma família, né? Porque na cena sou só eu e ele, não tem, digamos assim, uma mãe, né? Uhum. Só eu e o menino, né? Assim, um relacionamento afetivo, tranquilo, cheio de amor, que é o que eu vivo com minha filha. Que bonito, então... cara. Porra, que bonito. Meu Deus do céu. Importante, link no post. Link no post, com certeza. O Vitor parou de prestar atenção na gente e tá assistindo aqui. Foi maneiro, cara. Cara, que isso, cara. É assim, é o que você falou, e isso é uma das coisas assim, quando eu falei do Léo Barbosa, o Léo Barbosa, ele foi, tirando o Tami, que o Tami acho que foi uma das pessoas que nesses últimos anos foi o que mais conseguiu levar pro mundo o que é ser um homem trans, né? Mas foi o Léo que foi o primeiro contato que eu tive assim com uma profundidade maior sobre a vivência de um homem trans. E foi através de um podcast que ele gravou, depois eu vou até falar nas indicações do episódio, e ele tava contando sobre a experiência dele, ele também, depois eu indiquei ele pra gravar Mamilos, então ele gravou um podcast Mamilos também, que tá foda, depois eu indico também nas indicações. Então, e aí quando eu comecei a ouvir a história do Léo, e uma das coisas que ele fala bastante sobre esse processo de se identificar como homem, é que ele fala exatamente isso, assim, cara, agora, beleza, eu me identifico como homem, eu sou um homem. Mas qual é essa masculinidade que eu vou construir? Porque a masculinidade que é difundida na sociedade é uma masculinidade tóxica, né? Embebida no machismo, do cara escroto, o cara que vai assediar as mulheres. E eu não quero ser esse homem. Eu quero ser eu sou homem, mas eu quero ser outra coisa que não é isso aqui. Você passou por isso também? Muito, muito. E principalmente eu vejo os rapazes que estão no início da transição, assim como eu estive, que você quer realmente exercer esse papel, esse padrão, já que você se identifica, então você tem que ser aquele cara. Então, no começo da minha transição, sabe quando você começa a, sei lá, cuspir na rua? Não sei um exemplo assim. Mas assim, você começa a realmente reproduzir a ideia que as pessoas têm do que é você ser homem, né? Então, e aí, man, beleza? Como é que tá? Fera, não sei. Aí quando eu me vi fazendo aquilo, eu pensei, nossa, que ridículo. Que ridículo. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tenho que reproduzir esse papel viril, né? Macho, caminhoneiro, sei lá. Mas assim, por que eu tenho que reproduzir esse comportamento que, independente de qualquer coisa, eu repudio, né? E aí eu falei assim, gente, tanto que assim, no começo da minha transição, muita gente falou que eu era viado. Aí eu falei, porque eu realmente passei a não me importar em, sei lá,
falar mais fino, ou abraçar um amigo, ou, sabe, não, é o que eu falei, gente, não faz o menor sentido eu sair de um padrão de gênero e cair no outro. Nossa, isso aí. Não quero ser aquela mocinha frágil, sexo frágil, não quero ser aquela coisinha delicada, aquela princesa na torre, mas que sentido tem eu sair desse papel e cair no outro? Que é o cara princeso, o cara que paga a conta. Não, vamos dividir, pô, hoje tá difícil, entendeu? Mas assim, eu não preciso adotar comportamentos que são vistos do gênero masculino só porque é assim, entende? Ainda mais que eu tenho uma filha, gente, isso sabe? É o que eu falo assim, se você tem uma mulher, se você nasceu de uma mulher, se você tem uma filha, se você, enfim, o mundo é permeado por mulheres, a gente não pode reproduzir o machismo, o comportamento machista. Total. Entende? Porque isso tem que ser quebrado. Então, eu tenho muito prazer hoje em dia de estar permeando o mundo masculino, né? Eu já tenho o que as pessoas chamam no nosso meio de passabilidade cis, né? Ou seja, eu estou passável, né? As pessoas eu não pareço trans. Né? Não questionam isso, né? Não questionam mais isso. E então eu tenho um acesso, digamos assim, livre no mundo masculino, que eu dou, graças a Deus, assim, mano, que legal que eu tenho esse acesso sem ninguém ficar me questionando, porque é com esse acesso, neste mundo, que eu vou mostrar para estes homens que me veem como cis, de que não precisa ser esse macho escroto. Porra, entendeu? Olha isso, cara. Você pode zoar, você pode abraçar, você pode mandar beijinho pro seu amigo, sabe? Isso não te faz menos homem, entendeu? A masculinidade, no geral, é tudo que tá de errado. No homem, tá ligado à masculinidade. É o que a gente fala, né? A sexualidade de alguns homens, ela é tão frágil. Nossa, que, muito. Né, se você abraçar o cara, o que? Sai daqui, pô, tá achando que eu sou viado? Não, velho. E se você for, qual o problema? Exatamente. Porque é o que eu falo, assim, pra você ser, eu não gosto da palavra viado, mas assim, vou colocar dessa forma. Pra você ser viado, pra você ser gay, você primeiro tem que ser homem, né? Porque não existe mulher viado, não existe mulher gay, né? Existem as lésbicas, existem, né, as homossexuais femininas e tal, mas assim, pra você ser gay, o primeiro requisito, vamos colocar assim, é que você seja homem. As pessoas que mais se sentem ofendidas, algum homem adota um comportamento dito como uma coisa assim, ou então boiola, né? Essas pessoas, eu tenho pra mim que elas estão tão frágeis da sua sexualidade que elas reproduzem uma violência, porque de alguma maneira elas foram violentadas, entende? Então assim, elas foram obrigadas a aceitarem essa violência, elas acabam reproduzindo essa violência pro próximo. É verdade, então, é verdade. Assim, é o tal do homofóbico que na verdade é uma bicha enrustida, né? Então assim, o cara que ele trata um homem que foge do padrão, ou até mesmo realmente um gay, um homossexual, é porque ele de alguma forma aceitou essa violência na vida dele e que ele se sente à vontade para reproduzir essa violência para outra pessoa. Total. Então, nada mais é do que o cara que, né, provavelmente, ou então teria, sei lá, a possibilidade de se, sei lá, reconhecer como homossexual e, enfim, acaba tendo a sua liberdade afetiva sendo cerceada e ela aceitando essa violência, questão de educação e cultura, eles acabam reproduzindo essa violência pro próximo, né? Então, assim, é o que eu falo. Se eu tô seguro da minha sexualidade, se eu tô seguro da minha identidade, eu posso brincar com essas coisas, né? Que isso não vai mudar aquilo que eu sou. Com certeza. Então, não preciso adotar esse comportamento machista, não preciso adotar esse personagem de homem viril e pegador, porque é muito... É o que eu falo, você sai de um padrão para cair no outro. Então eu quero fugir desses padrões. E se eu tiver a oportunidade de aconselhar os homens que eu conheço no meu meio, na minha sociedade, é o que eu faço. Gente, não esquece isso, eu tô zoando, não precisa assim, levar a ferro e fogo e nem precisa reproduzir isso, né? Então é nesse sentido que eu procuro caminhar com relação ao meu comportamento. E é o que eu acredito que você falou do Léo, né? Que isso. Como ele também pratica, né? O melhor podcast do mundo! Pra gente começar
apontar para um final dessa pauta, eu queria lembrar, assim, que todo mundo que possa estar ouvindo a gente, estar ouvindo a sua história, entender que, assim, pessoal, o César, ele tá contando a vivência dele, tá sendo generoso o suficiente para vir aqui contar a vida dele, contar a história dele, mas isso não significa que ele é a régua da vida de todos os homens trans, assim, existem inúmeras outras vivências de outros homens trans que vão acontecer, que possam ter mais dificuldades ou menos dificuldades, que vão tornar isso ainda mais plural, né? Então, assim, ele não é, tipo, o manual do homem trans. Não, nem quero ser referência. Eu falo assim pra todo mundo, eu falei, gente, não confunda referência com representatividade. Isso. Referência é um ponto de início. Você pega aquela referência, aquele exemplo e fala, puta merda, é isso. Dali pra frente, você faz o seu caminho. Agora, representatividade é um ponto final. Você tá abrindo mão de uma voz, exercer a sua opinião para que alguém te represente. Então, assim, não confunda referência com representatividade. Eu, por exemplo, eu posso ser referência para algumas pessoas, mas isso não quer dizer que eu as represente, entendeu? Perfeito, Tanto perfeito. que esses dias eu ouvi, assim, de uma pessoa que infelizmente, não vou entrar em detalhes para não expor, né? Mas assim, a pessoa me falou, porra, não vai virar viado, né? Virou homem para virar viado. Eu falei, gente, por favor, né? Não, sabe, existem inúmeros homens trans que são homossexuais, porra. Sim. Ou mulheres trans que são lésbicas, entende? Então, assim, existe um muro da China enorme no meio desse caminho. Uma coisa é a maneira como eu me identifico, o meu corpo, a maneira como eu quero que a sociedade me veja e me trata. Outra coisa é com quem eu quero me relacionar, a quem eu olho e sinto, sei lá, tesão, a quem eu olho e falo assim, eu me sinto atraído por você. Então, assim, existem homens trans que são gays, aí o pessoal fala, virou homem pra virar viado. Porra, deixa a pessoa fazer o que ela quiser da porra da vida dela. Se quiser virar viado. E outra, ninguém vira nada. Essa história de, virou homem, virou viado, virou sapatão. Mano, é uma frase de Nietzsche. A gente... não lembro exatamente a frase, mas assim, ninguém vira nada, a gente só se descobre no processo. O próprio meio LGBT tem algumas discussões nessa coisa. Tanto que eu falei assim, gente, a coisa mais triste de virar homem é que eu deixei que eu virei hétero, né? Então assim, pô, o pessoal fala que, puta que pariu, você é hétero. Eu falei, fazer o quê, né? Ninguém é perfeito, né? Mas, muito bom. A gente tem choices, né? São escolhas, né? Então, verdade. Assim, realmente, a minha orientação afetiva eu me relaciono com mulheres, por eu ser homem, então trata-se de um relacionamento heterossexual. Exatamente. Independente de como eu nasci ou o que eu tenho no meio das minhas pernas, né? Que o pessoal sempre pergunta, como é que você transa? Nossa, eu pego um polidense, faço um girocóptero ali, porra, sabe? E, cara, isso pra mim é o bagulho mais bizarro que existe, né, cara? As pessoas, elas acham que elas têm um domínio sobre o corpo das pessoas trans, né? Então, tipo assim, se a pessoa é trans, você fala assim, pô, mas peraí, mas como é que você trepa, então? Vou fazer o seguinte. Você fez alguma coisa? Alguém te perguntou isso na vida já? Cara, ninguém pergunta isso pra mim. Você bota ele sempre meia bomba ou bota inteira? Cara, ninguém faz essa porra. Que tipo de pergunta, meu irmão? Não, é muito complicado. Recentemente eu saí com uma mulher hétero cis que ela nunca tinha saído com um homem trans. E ela tinha mó medo de, tipo assim, cometer vacilos, né? Na hora ali do negócio. Eu falei assim, primeiro, você tem que se sentir à vontade de estar comigo. Se você se sentir à vontade, eu vou me sentir à vontade. E eu acho que isso serve para qualquer relação. Né? Pois é. Então, assim, se você, sei lá, vamos supor que você é gordinho, ou que você é tatuado, ou que você tem uma cicatriz, sei lá, qualquer coisa que, digamos assim, foge desse padrão estético, né? Porra, se você tá ali num momento de intimidade e a pessoa não se sente desconfortável com aquilo, é óbvio que você automaticamente também vai se sentir desconfortável. Eu falei assim, olha, fique à vontade, se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer um streaming antes, não tem problema. Mas, assim, o principal é que realmente você
se sinta confortável, se sinta à vontade, segura, e que no momento que as coisas acontecerem, deixa acontecer naturalmente, entendeu? Eu tenho certeza que vai ser bom, mas, né, vai que não é. Mas foi bom. Não, então, deixa, assim, só pra gente entender melhor como você vive hoje, só aproveitando a sua deixa. Hoje, você é pai solo. Isso. Beleza. É a dúvida que eu tava pairando aqui na minha cabeça. Outra coisa que todo mundo pergunta, como que é o outro pai da minha filha, né? A primeira coisa que perguntam é, mas ele aceitou? Ele não aceitou, porra, mas que caralho, porra! What? Eu falo assim, não sei, eu nunca perguntei. Percebe-se que o César tem uma maneira muito melhor de responder do que a gente, né? Tipo, eu nunca cheguei pra ele e falei assim, olha, fulano, você aceita eu ser homem também? Não, porra. Ele já tem a vida dele, ele tem uma outra família, já é pai de novo e tal. E ele tem uma relação saudável com a minha filha. Ele é um homem, assim, ele é um pai próximo da minha filha. Apesar da gente morar agora em estados diferentes, porque ele mora na cidade de Curitiba, assim, ele tá sempre presente e sempre foi presente na vida dela. Então, assim, quando alguém me pergunta, mas ele aceitou? Cara, não sei, olha que dúvida. Quer ligar pra ele? Se você quiser, você liga pra ele. Tá aqui, Fê, pergunta lá pra ele. Eu nunca tive essa dúvida, não. Assim, nunca me questionei sobre isso. Vamos parar tudo agora e ligar pra ele pra saber se ele aceita que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. São várias perguntas que a gente escuta, que as pessoas repetem, e eu sempre, são sempre as mesmas. Né? E então eu já tenho, eu vou andar com uma cartilha. Ó, já sei o que você vai falar. E aí já deixa pra pessoa assim, tá aqui as perguntas e respostas. Tipo, perguntas frequentes, né? Você vai tá aqui, ó, pronto. Isso. Beleza? Então agora vamos lá. Muito bom. Tá pendentade, sua pimpa. Pra gente fechar essa pauta, eu queria só dizer que eu queria muito oferecer esse programa pra, assim, homenagem a não só o Léo, querido Léo, meu amigo virtual de Facebook, que ele fez esse programa ser possível, que eu cheguei pra ele e falei assim, Léo, cara, eu quero muito fazer um programa sobre paternidade trans e assim, me ajuda a encontrar quem são esses pais trans que estão por aí e que gostariam de conversar sobre isso. E aí aconteceu uma coisa que eu percebi que eu acho que diz muito sobre a sociedade que a gente vive hoje, né? Que é o seguinte, assim, eu não tenho um número exato, mas eu posso te dizer que mais de 6, eu cheguei a falar com mais de 6 homens trans, pais trans, convidando eles para participar da gravação. Alguns aceitaram de início, mas depois mudaram de ideia, outros negaram de cara. E eu fui percebendo que, assim, existem dentro dessa comunidade as pessoas trans que elas vivem em modo stealth, né? Que é aquela pessoa que ela tem a passabilidade de ser visto como uma pessoa cisgênero, apesar de ser trans, e elas preferem não falar isso, né, botar isso pra fora, porque tem medo da opressão, tem medo da violência, porque a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Então, assim, é super de entender esse medo. Então, eu queria muito que, assim, depois para todos esses pais eu vou encaminhar esse programa para vocês ouvirem. Eu quero muito que vocês que estejam ouvindo a gente aí, que vocês saibam que eu fiz que a gente fez esse episódio para vocês, assim, para que vocês ouçam e que de alguma forma, sabe, faça com que vocês se sintam representados também. Com certeza. Assim, só completando a sua fala, realmente, nós somos o país que mais mata pessoas trans e também somos o país que mais acessa esse tipo de conteúdo na internet. Então, nós somos o país mais hipócrita, né? Além disso, nós não temos Estado Islâmico, nós não temos religiões assim, extremamente ortodoxas que culturalmente às vezes acabam influenciando. Então, assim, é sempre aquele discurso da proteção da família tradicional, né? Mas, assim, quando eu fiz essa campanha, o pessoal da produtora perguntou se eles poderiam assim, mostrar a minha foto gestante e se poderia mostrar a minha foto antes da transição também. Eu falei assim, deve mostrar. E, inclusive, também eu digamos assim, autorizei que colocasse o meu nome de registro na hora que explica a minha história e tal.
Eu falei assim, por favor, façam isso para nós que somos trans, porque o que nós somos? Trans. Somos transexuais. Portanto, nós temos um passado. Nós fizemos essa transição. E essa é a nossa, digamos assim, característica, né? Então, é um comportamento padrão, até por conta do medo da violência, enfim, de todos esses aspectos que você citou, que as pessoas têm uma tendência a queimar as fotos antigas, ou a não falar que é uma pessoa trans, tentar se desligar do passado, apagar as fotos das redes sociais. Elas tentam apagar esse passado, obviamente por conta da violência, da exposição, mas assim, a única maneira que eu posso ser é trans. Então, eu tenho um passado, e o meu passado, eu tinha um outro nome. O meu nome era Beatriz, hoje meu nome é César. Eu tenho fotos e eu mantenho essas fotos nas redes. Eu não tenho muitas fotos porque eu não gostava de tirar fotos naquela época. Eu não gostava de tirar fotos porque eu não gostava da minha imagem naquela época. Então, óbvio que hoje eu tenho mais fotos. Mas isso não quer dizer que eu tentei apagar um pedacinho da minha história. Não, é porque para mim, aquele pedacinho daquela história, eu não tinha tanta autoestima, eu não tinha tanto prazer em ter aquela imagem. Mas assim, eu não vou nascer, eu não vou me tornar cis, né? A minha característica nessa sociedade é que eu sou uma pessoa trans, portanto eu nasci dessa forma, me desenvolvi dessa forma, e hoje estou me desenvolvendo de outra, ocupando esse espaço, que é de uma pessoa trans, que tem passado, entende? Então, para todas as pessoas que, assim, me procuram para falar sobre essa questão, principalmente quando estão no início da transição, eu vejo que tem essa questão de forçar-se a se enquadrar num padrão, né? E tem essa iniciativa de tentar apagar o seu passado. Gente, o seu passado é a melhor coisa que você pode ter. Por quê? Se hoje você é o que você é porque você foi aquela pessoa. Então, a Beatriz, ela me ensinou muitas coisas. Uma delas foi não ser como ela, não ser mais ela, entende? Não que ela não fosse uma pessoa boa, é que o César, para mim, é uma pessoa melhor. É uma pessoa que me faz mais bem, entende? Então, eu não tenho por que matar a Beatriz. Ela simplesmente mudou, porque é a minha característica como transexual, certo? Mas, assim, ela continua existindo nas minhas memórias, nas minhas fotos, no meu relacionamento com a minha filha. Eu amamentei a minha filha, entende? Eu engravidei da minha filha. E eu não tenho por que apagar isso, até mesmo porque eu posso apagar fotos, eu posso deletar fotos, mas eu de fato não tenho como apagar aquilo que eu É verdade. Né? Então eu entendo que é uma questão bastante de proteção, de autoproteção, de autopreservação, mas que se a gente realmente conseguir trabalhar no sentido contrário, de realmente levantar essa bandeira de que você é trans e você tem essa história, porque ela é sua, poxa, aí a gente vai caminhar para um caminho mais, assim, né? Mas assim, a gente vai seguir numa direção mais genuína, né? Eu acredito que seja mais verídica, né? Que é realmente, não é ser passável como cis, mas ser trans. Né? O que é ser trans? Uma pessoa que nasceu num gênero e ao longo da sua história se identificou com o outro e fez o processo de transição. Pronto. Sem problematizar muito, né? Viver a vida, ser feliz, né? Nossa, ótima maneira de terminar a pauta, cara. Ótima maneira. Muito bom. Perfeito. Indicações Supimais! Aí. Nossa, hein? Essa pauta, hein? Esse assunto, essa conversa tá boa demais. A gente poderia ficar mais algumas horas fácil. Fácil. E olha que a gente tá falando só com o César. Vai ser um daqueles episódios que vai ter versão 2, versão 3. Cara, com certeza. E agora, sim, nas indicações supimpas que a gente trouxe pra vocês, algumas indicações. Então eu quero primeiro oferecer a palavra pro César. Por favor, César.
que você tem para indicar pra gente hoje? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Para mim, sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu realmente me estendo bastante, mas assim, agradecer ao contato do Léo também, que ofereceu essa conversa para nós. E segundo, assim, se eu posso sugerir uma pauta, é um questionamento que sempre me fazem se eu sou a favor de cotas. Que agora a gente tem recentemente cota para pessoas transexuais. Uhum. Ah, não sabia. Eu não sabia, não. Em alguns municípios, se não me engano, no município de São Paulo tem essa cota para inclusão de pessoas Mas em que sentido? Trabalho, faculdade ou em tudo? Trabalho e estudo. Tá. Legal. E já caminho no direcionamento desse assunto de que a cota nada mais é do que uma reparação histórica social. Sim. Então, Perfeito. ela é necessária. Sim. É o que eu posso sugerir. Ótimo. Eu tenho aqui... falei sobre isso ao longo da pauta, então vou só lembrar de novo. As minhas duas indicações são um podcast também. Um é um podcast muito bom que se chama Bichas Nerd. É o episódio, temporada 2, episódio 12. E eles falaram sobre a parte T da sigla LGBTQI. Eu já não sei mais como é que tá hoje em dia. Mas a parte T, né, falando das pessoas trans. E foi justamente quando eu conheci o Léo e fiquei, assim, fascinado pela história e pelo ativismo dele. Então, Léo, tá vendo que esse episódio aqui tá só amor pra você, hein, cara? E o outro... Vai estar todo link no post aí. E o outro episódio que eu queria muito recomendar é o episódio de diversidade do Mamilos. Então, assim, esse episódio do Mamilos é o episódio número 151 e o título dele é Todas as Letras do Arco-Íris. E quem participou foi o Léo Barbosa de novo, né? O Léo tá em todas, esse lindo. E também o Irã, que é da Casa 1, que é um centro de acolhimento para pessoas LGBT que foram expulsas de casa, não é isso? Uhum, exatamente. É o que eu falo assim, a Casa 1 é um mal necessário. Por que mal? Porque elas não deveriam existir. As pessoas não deveriam ser expulsas de casa, né? Mas é um acolhimento necessário, porque senão as pessoas vão morar aonde? Vão sobreviver de qual forma? Então é o que eu falo sobre marginalizar os LGBTs, né? Quando você expulsa alguém da sua casa, o que essa pessoa vai fazer para viver, né? Eventualmente acaba indo para o mundo do crime, ou do tráfico, que também é crime, né? Ou da prostituição, porque elas foram assim, expulsas do seu seio familiar sem estrutura nenhuma. Então, assim, a Casa 1 é um projeto maravilhoso. Só tenho a reconhecer todo esse acolhimento que eles fazem e que infelizmente é um mal necessário, porque ninguém deveria precisar desse tipo de acolhimento, porque ninguém deveria ser expulso de casa pela sua condição, seja de identidade ou de orientação sexual, né? Perfeito, é isso aí. Maravilhoso. Calma aí, eu não terminei, tem indicação. Você vai indicar alguma coisa? Tem. Caraca, isso é inédito, hein? Não tem nada a ver com o que a gente falou, óbvio. Então vai lá. Mas é só porque eu achei fantárdico e desidratei. O que é? Que é Queer Eye no Netflix, a série. Ai? Queer Eye. A Queer Eye for the Straight Guy. Porra, eu amo essa série. Eu chorei. Você chorou? Todos os fucking episódios. Cara, é muito maneiro. Porque é muito legal. É muito legal. E é nostálgico, porque eu vi aquilo quando passava na E-Television. Eu não vi o original, eu assim, vi, cara. O antigão, que eram com outros. Eram outras pessoas. Entendeu? Mas esse novo tá muito foda. Tá de encher uma bacia d'água de lágrimas. Tá muito maneiro mesmo. Sugiro fortemente, assistam Queer Eye for the Straight Guy. Tá, é um programa, você não explicou o que é, né? Não precisa. É um programa vai lá no Netflix, abre, paga nós Netflix, vai lá no Netflix, abre e vê. É isso aí. Mas assim, ó, olhando, o que é mais legal deles é que você, olhando por fora, é um programa de transformação, vão 5 gays, cada um com uma especialidade, né, um de design, o outro de looks, né, tipo aparência, e eles vão dar um tapa. Vão dar uma repaginada na pessoa. Dar um tapa na pessoa. Vão dar um banho de loja. Banho de loja. Mas aí você percebe que eles começam a conversar e se conectam e mudam, quebram um monte de preconceito das pessoas que estão nesse processo. E a parada que mais me pegou é que é lá na parte tensa dos Estados Unidos. Estados Unidos.
Lá nos Alabama da vida. Lá na galera que é redneck braba mesmo. Confederado, né? É confederado? Não sei. Que eram os caras ruins? Não lembro. Não sei. Mas assim, é uma galera que é bem conservadora. A galera da bandeira, daquela bandeirinha zoada lá. Então assim, tá lindo demais. Assistam. E pra quem... Tô trazendo aqui trazendo a informação aqui. Aí o par da Casa 1 aqui no Rio é a Casa NEM. Casa Ney ou Casa NEM? NEM, tá. Ótimo. Vou procurar os links também e botar tudo no post. Muito bem. Tá acabando. Estamos chegando, infelizmente, a mais um final desse programa. É um programa lindo e maravilhoso, muito, muito chuchuzinho. Eu fiquei muito feliz de estar podendo fazer isso e agradeço demais, César, por você estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado pela tua generosidade e, cara, parabéns pela sua coragem, pelo seu ativismo, porque a gente sabe que... Quer dizer, a gente imagina, né, que é tenso você carregar essa bandeira para todo mundo e se expor aos tipos de violência que são inúmeros aí. Então, cara, parabéns pelo que você faz. Imagina, eu, assim, voltando à questão do filme, né, não é por mim, mas é sempre pelo alcance que isso pode chegar. Uhum. Então, esse é o retorno que eu tenho, né, ver que pessoas conseguem clausuramento e ter uma vida plena, assim como eu tenho, assim como eu ainda vou melhorar outras coisas da minha vida, mas que esse ponto em questão já está resolvido, né, e estamos bem, né? Maravilhoso. Então eu agradeço demais. Valeu. Então, a gente está agora naquela hora de fazer a nossa hashtag, né, Berto? Eu já sei que você não vai conseguir fazer. Não, eu não vou. Capaz. Agora quem vai falar é você hoje. Eu não. Quem sim. vai falar é o nosso convidado. Ah, tá. César, qual é a hashtag de hoje? A hashtag de hoje é hashtag diversidade familiar. Porra, olha isso. Nós somos plurais. Nunca mais eu faço hashtag. Que coisa maravilhosa. Hashtag diversidade familiar. Porque todas as famílias existem. Exatamente. Então, olha, se você quiser falar com a gente, você pode mandar lá o seu e-mail para tricodepaz@paizinho.com. Lembra que você tem que seguir a gente em todas as redes sociais. A gente tá lá no Facebook, Instagram, Twitter, é tudo /Tricô de Paz. Segue a gente por lá, tá bom? Não esquece, pelo amor de Deus, olha que episódio lindo que a gente fez aqui. Dá 5 estrelas pra gente no iTunes, caramba! Não, Berto? É sim, mas se não quiser, fazer o quê, né? Não, tem que querer. Tem que querer, pô, isso aí. O César falou, tá falado. Se você quiser também apoiar a gente financeiramente, conhece lá a nossa campanha no paizinho.com/apoiar, para você se tornar um apoiador desse podcast, transformar isso aqui num projeto sustentável, uma coisa melhor e mais bonita e mais elegante. Não, se bem que para ser elegante você teria que sair do podcast, né, Roberto? Mas tudo bem. Ah, mas isso aí acontece. E se não quiser doar também, não tem problema. Também não tem problema. Seu nome tá entrando lá na listinha dos maus meninos do Papai Noel. Pagar um pelas carvão, né? E por último aqui eu só queria agradecer as nossas lindas pessoas que editam esse podcast, Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini, o povo da vitrine que faz essa arte maravilhosa, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E por último, mas não menos importante, a galera que revisa isso aqui, que faz com que todo esse programa seja bonitinho, redondinho pra você que tá ouvindo a gente. Esses são loucos de verdade. Esses aí, eles ouvem os negócios tudo cheio de erro, pra você ouvir um negócio bonito. Então temos a Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg, que agora eu aprendi a falar certo o nome dele. Então a gente se vê aí na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade, viu? Mais um cartãozinho com a minha autografura, não. Peraí. Com seu autógrafo. Pela segunda vez hoje você não conseguiu falar seu nome direito. Não, ele falou, só falou muito rápido. Não, é porque saiu estranho. Saiu estranho. Não. Saiu igual como sempre falo rápido. Tá bom.
Ah, tem bastante história, né? Tem bastante história. São 12 anos, pelo menos assim, da vida dela, pelo menos são 12 anos, né? Não, mas se Fora fosse as eu outras pra dar esse histórias. resumo, já Não, o tinha Berto, ele 3 tem horas dificuldade. de podcast. Assim, pra ele contar o que ele almoçou, ele gasta 2 horas pra falar, entendeu? Mas vamos lá. Ele dá a receita. Literalmente. É que eu falo a história do cozinheiro. Ai, ai. Deixa eu só te perguntar uma coisa, César. Você tá rolando um ruído muito forte de alguma coisa esfregando. Ah, tá. Pronto. Eu não sei se é... Eu comecei a gesticular aqui porque eu sou meio italiano, daí começa a mexer. Mas assim, eu você tava eu falando... tô aqui na sala, a minha gata tá me olhando, ela deve estar falando assim, mano, que louco, esse cara tá falando isso sozinho, velho. Tá respondendo pra ele mesmo, né? Não, a gente faz isso toda hora. A gente às vezes quer falar alguma coisa e a gente aponta assim, não, tá vendo aqui, ó? E aí a gente lembra que a gente tá fazendo um podcast. Isso, nossa, que ótimo. Cara, esse episódio já tá na minha lista de top 5 já, e ele nem foi publicado ainda. Eu falo bastante, né, gente? Nossa, é muito bom, cara. E, assim, eu tava pensando aqui que... Porra, de novo, cara? Eu tô esquecendo o que eu tava pensando. Achei que fosse pela buzina. Não. Puta merda. Eu vou lembrar de novo. Eu acho que eu tenho poucas horas de sono, isso tá acontecendo muito comigo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.